A maioria de nós cresceu com os desenhos animados. Então, para nós, eles são comuns. Mas o desenvolvimento dos desenhos na América foi um processo longo e penoso, que requeria não apenas engenhosidade e paciência, mas também senso de humor. Quando as pessoas falam sobre a história da animação, geralmente pensam em Mickey Mouse. Mas a verdadeira história da animação começou muitos anos antes de Mickey fazer sua estreia. Empresas de animação como esta, a Sidney Wright Associates, substituíram a tinta e o papel pelos computadores, mas ainda utilizam as técnicas básicas, técnicas que foram desenvolvidas bem antes da invenção do computador, antes que o Walt Disney tivesse feito o seu primeiro desenho. Durante quase 20 anos antes da criação de Mickey Mouse, houve um período de evolução incrivelmente criativo e altamente imprevisível, que tornou possível a animação dos desenhos. Os conceitos fundamentais da animação foram moldados, aperfeiçoados e até computadorizados com o passar dos anos, mas ainda estão em uso hoje e pode-se remontar às suas origens diretamente pelas crônicas de Hollywood. Ninguém pode dizer ao certo quem foi a primeira pessoa a experimentar o processo de animação. Mas antes dela ser utilizada para os desenhos, a animação era considerada um efeito especial. Neste caso, uma maneira de dar vida aos objetos. As plateias dos cinemas ficavam impressionadas e tentavam imaginar como isso era feito. Os princípios básicos eram simples. Por exemplo, uma rosa era colocada diante da câmera e um quadro de filme era exposto. A cena era sutilmente mudada, um outro quadro era exposto e assim por diante. Quando projetado em velocidade normal, criava-se uma mágica no filme. Então, em 1906, um artista e cineasta chamado J. Stewart Blotton marcou época quando argumentou que se os objetos podiam ser animados, então os desenhos também poderiam ser. Você está assistindo ao que é considerado o primeiro desenho animado. Apesar da técnica ser rudimentar, dos personagens serem simples e bidimensionais, Blotton teve sucesso no primeiro passo da estrada que finalmente levaria a Mickey Mouse. This is the first time drawings came to life through animation. We don't know what the impact was on the audience. There are very few reviews and very little research has been done. But we do know that it influenced animators around the world. Havia alguns problemas a serem resolvidos. Às vezes, talvez pelo tédio de se expor um quadro por vez, o próprio Blotton fez uma aparição não intencional, quando a câmera foi acionada, enquanto a sua mão ainda estava em quadro. O problema aqui é que os desenhos estavam sendo feitos sobre uma lousa e tinham de ser mudados após a exposição de cada quadro. A solução foi usar desenhos de tinta sobre papel, que podiam ser preparados antes da filmagem. Havia outros detalhes técnicos a serem resolvidos, mas em 1910, o mundo dos desenhos animados era uma lousa limpa, apenas esperando que o primeiro visionário deixasse a sua marca. Seu nome era Winsor McCay, e sua simples habilidade como cartunista de um jornal bastou para revolucionar. Mas McCay era especial, um homem que gostava de diversão e com um senso de humor incrível. E quando começou a fazer animações em 1910, os resultados estavam destinados a serem mágicos. Ele começou usando os personagens de sua história em quadrinhos, chamada Little Nemo, que eram muito conhecidos dos leitores de jornais daquela época. Mas se uma história em quadrinhos necessitava de uns 6 desenhos, um desenho animado de 4 minutos necessitaria de uns 4.000. O próprio McCay insistia em desenhá-los todos. You can safely say he's probably the father of American character animation.
the type of animation we were so familiar with Disney and the golden age of American animation. He was obviously a workaholic, and he had a passion for animation, which he wanted to share with everybody. Fiel à forma, McKay mantinha um senso de humor a respeito do seu longo e árduo trabalho. No filme finalizado, ele satiriza os galões de tinta e resmas de papel necessários para dar vida à sua arte. Um verdadeiro showman, McKay fez com que o animador fosse um personagem tão importante quanto os desenhos que criava. Quando Little Nemo foi exibido pela primeira vez, as plateias ficaram estupefatas. Mesmo nos padrões de hoje, a animação é realmente notável. Ao invés de manter seus personagens chapados, McKay dá perspectiva a eles, permitindo que pareçam vivos e tridimensionais. Ao ver o desenho animado pela primeira vez, as plateias estavam maravilhadas. Mas a embrionária comunidade de cartunistas de filmes era quem estava realmente atônita. He wanted to share with everybody. And the few pioneer animators that I spoke to, they all talked about how they got interested in animation. It's because they all saw a Winsor McCay film, or they went to a dinner for cartoonists where Winsor McCay proselytized for animation and says, this is the art of the future, and this is what you should do. All I knew that I had to go out and get him a hot dog or a hamburger at 12 o'clock and bring a bottle of beer with it. I used to run errands for all the artists, go down to Delicatessen and bring up their lunch, and then wash their brushes and go home. He was such a brilliant draftsman. He could draw a character in any position, any perspective. He could draw any animal. The man was really a genius. Veremos como a mais famosa criação de McKay assegurou que o seu impacto nos desenhos animados fosse verdadeiramente explosivo. Em 1920, Winsor McCay já havia conseguido fazer com que o mundo dos filmes fosse revolucionado com as suas animações, mas sua contribuição mais importante ainda estava por vir. He figured out how to animate a whole picture. He had 20,000 drawings in the dinosaur, and he made them all himself. A dinossaura era Gertie, um dos poucos desenhos animados que McKay produziu depois de Little Nemo. Gertie era uma brontossaura desajeitada, que se comportava mais como uma foca treinada do que como um animal pré-histórico. Originalmente, McKay havia projetado o filme como uma peça de vaudeville, como ele próprio no palco comandando Gertie, que ocasionalmente fazia o que lhe era ordenado. Gertie, a dinossauro, provou ser incrivelmente popular. Como veremos, ela não apenas ampliou o alcance da animação, mas teve uma grande influência na maneira como os desenhos se comportariam nos 80 anos seguintes. McKay continuou a levar a animação ao limite com o seu projeto seguinte, uma recriação do afundamento do Lusitânia. O vapor de luxo havia sido afundado por um submarino alemão em 1915 e mais de 1000 vidas foram perdidas. Naqueles dias, muito antes da televisão via satélite e da mídia instantânea, os jornais utilizavam a recriação de um artista para retratar um evento como este. McKay, já tendo trabalhado como artista em jornal, utilizou o mesmo estilo realista e deu vida ao fato. As plateias ficaram estupefatas.
Em seguida, a carreira de McKay foi esparsa e irrequieta. Neste desenho animado de 1921, uma esposa sonha que o seu marido transforma a casa deles em um avião para evitar a execução da hipoteca. Novamente, a bizarra imaginação de McKay sonhou ângulos de câmera impossíveis de serem criados em um filme ao vivo. Mas em seu mundo de animação, tais inovações permitiram que o seu humor e extravagância voassem, às vezes para fora deste mundo. Nothing was too difficult for him. No matter what he did, he could draw any type of a location, of a character, of an animal, and he was just perfect. There's no one like him. I don't think there's been anyone like him since. Hoje, Winsor McKay é desconhecido do público em geral, mas um grande grupo de animadores e historiadores dos filmes sempre irão saudá-lo como o pai da animação americana. Ainda hoje no Entre Linhas, Lígia Fagundes Telles, Virginia Woolf e Dalton Trevisan